Glória a Deus. Os irmãos que ainda não sabem, essa jovem que falou aqui antes é minha esposa. Glória a Deus. Glória a Jesus. E eu não sabia o que ela ia falar. Eu não sabia. Glória a Deus. É assim que é bom, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. E todos os irmãos se aquietarem, a gente começa a ler a palavra de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar navegando na palavra, irmãos? Glória a Deus. Através dos louvores, navegamos, através da palavra inicial, e a palavra vai continuar, porque nós somos sustentados pela palavra, não de qualquer um, é de Deus. E quando Deus resolve falar, é porque Ele já sabe que tem um resultado positivo. É assim. Glória a Deus. É ou não é? Glória a Jesus. Eu vou aproveitar, vou fazer mais uma oração, porque oração nunca é demais. Glória a Deus. Quanto mais oração, melhor. Feche seus olhos. Glória a Deus. Continue pensando agora nas mansões celestiais. Continue agora vendo o que Deus está fazendo aqui neste local. Glória a Jesus. Ore comigo. Respire fundo. Não deixe nada tirar sua atenção, porque o ambiente que o Mestre Jesus está, toda a atenção a Ele, tudo aquilo que Ele está no ambiente é muito importante, nós estarmos ligados em tudo que Ele diz. Senhor nosso Deus, mais uma vez oramos, não como pessoas comuns, mas como a igreja reunida neste lugar. Todas as vezes, Senhor, que nós nos entramos aqui nesse local, não são coincidências, mas é a Tua presença que faz a diferença. Onde o Senhor passa, aquele local nunca mais será o mesmo. Aonde o Senhor resolve pousar, tudo muda. A farinha multiplica, o azeite multiplica, a alegria faz morada, a transformação também, a tristeza vai embora. Mas Jesus, se ela resolver ficar, Isaías diz que até a tristeza salta de alegria. E todas as vezes que nós estamos aqui, nós declaramos que o Senhor é o único e suficiente de nossa vida. Tudo aquilo que temos e que somos, nós te agradecemos. Mas tem uma coisa nessa noite que vamos continuar dizendo. Nós continuamos dependendo do Teu Espírito Santo. Glória a Deus. Acompanhe comigo a leitura de hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Glória a Deus. Evangelista Lucas, capítulo 7, em que ele apresenta Jesus para os gregos como o Filho do Homem. Glória a Deus. Como o Filho do Homem. Aí essa passagem que eu vou ler, quem sabe você já leu ela muitas vezes, e diz, poxa, eu conheço essa passagem, isso é bom, porque nós temos que conhecer mesmo. E quanto mais nós conhecemos, isso diz que nós temos intimidade em ler a palavra de Deus. E todas as vezes que a gente abre esse livro para ler, primeiro nós sentimos que algo diferente já está acontecendo na leitura. Glória a Deus. Histórias que nos traz força e renova a nossa fé. É ou não é? Renova a nossa fé. E a gente vê que pessoas tão carentes como nós, mas a diferença está em Jesus estar no ambiente, em Jesus estar no processo. Isso é que faz a diferença. É bom estudar? Claro que é, mas estude com Jesus.
Dependa dele para tudo que você for fazer na sua vida. E aqui nós vamos ler a história de um homem, de um centurião, uma autoridade respeitada. Nesses tempos, um homem admirado, um homem com suas responsabilidades, um homem que chegou aonde ele chegou, porque ele fez a sua parte. Ninguém chega aonde está hoje porque não submeteu alguma coisa a um esforço. E aqui a palavra de Deus começa dizendo assim, glória a Deus. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Quem entrou? Jesus. Olha aí. E o servo de um certo centurião, havia muitos centuriões ali, mas esse aqui foi diferente. Glória a Deus. Você pode estar no meio de uma grande multidão, mas se você resolver procurar Jesus, vai ser diferente. A quem este estimava, estava doente e moribundo, e quando ouviu falar de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, com os anciãos. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos. Você tem amigo? Glória a Jesus. Dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado ou da minha casa. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra. Guarde essa frase essa noite. Diz uma palavra. O meu criado sarará, ou ficará bom, ou não vai mais morrer. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a estes: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Glória a Deus. O que eu vejo logo de cara aqui nesse centurião é que ele não se achava. Tem pessoas que se acham, que se acham, que se acham e que se acham. Sabe o que vai acontecer? Vão acabar se perdendo. Pessoas que acham demais, que se acham que são, que inflam demais, acabam se perdendo do que elas acham e são. Mas aqui, irmãos, isso quando Jesus terminou seus sermões, fez a sua obra, ele resolveu, olha só, quando Jesus resolve entrar em um local, não é por acaso. Quando ele resolve, é para resolver uma parada. Quando Jesus resolve entrar e que ele é bem recebido, tudo muda. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20, ele diz assim, ó:
Eis que eu estou à porta, bato. Se alguém, olha a condição, abrir a porta, eu vou entrar. E eu entrando, vou conversar com ele, ou seja, comunhão. Vamos cear juntos, vamos conversar? Não adianta querer enrolar Jesus, ninguém vai conseguir. É melhor abrir o coração e dizer tudo o que está acontecendo. O tema dessa mensagem de hoje é palavra liberada. Sabe de uma coisa? Tudo que ele disse para mim que ele vai fazer essa noite, ele vai fazer. Nós viemos adorá-lo? Sim. Foi para mais um culto? Não foi para mais um culto. Foi para um culto que Jesus está presente. E aqui diz que Jesus resolveu entrar nesse pequeno vilarejo, ou nessa pequena comunidade, às margens do mar. Era uma cidade que, quem sabe, se desse a missão para outro ir lá, ele ia, pastor, ore primeiro, para ver se eu vou mesmo, para ver se é de Deus. Locais improváveis. Sabe de uma coisa? Locais difíceis, locais improváveis. É um local que Jesus gosta de fazer muitos milagres. Que para a gente é difícil de resolver. É nesses locais que a gente acha que a gente não deve ir, ou que a gente não pode ir, ou quem sabe a gente já foi, mas não resolveu. Nessa noite, você vai ter a sua mãozinha abençoada. Você vai liberar aí, vai pedir de Jesus para resolver algo que você já está cansado. Que você já está cansada. E até agora não resolveu, mas nessa noite Jesus disse que vai resolver. Jesus vai resolver. Viu a palavra inicial? Se você mergulhar, as coisas lindas e maravilhosas do mar não está em cima, está nas profundezas. Às vezes o homem quer descobrir o que tem lá no espaço, enquanto no mar tem coisas belas e lindas. Coisas que você fica, poxa, eu não sabia que nessas profundezas tinha tanta coisa bonita. Jesus está dizendo que realmente, se você prestar atenção no que ele está falando aqui, desde o começo do culto, mergulhar, você vai encontrar o que você está precisando. Sabe aquelas pérolas nas conchas? Você acha lindo e maravilhoso aquilo lá, mas precisa se desprender de um esforço. Você nunca vai encontrar a pérola na beira da praia. Se você quiser, você vai ter que ir lá embaixo, mergulhar para buscar lá embaixo. Senão você não vai receber. Jesus entra em Cafarnaum. E também Cafarnaum pode significar local das misericórdias. Você sabe o que é isso? Local das misericórdias. Por que será que Cafarnaum também era chamado de local das misericórdias? Ora, porque Jesus resolveu entrar lá. Jesus, quando eu estava montando isso aqui, ele disse, pergunte à igreja como é que está a casa deles. Como é que está você? Quem é você hoje? Como é que está o seu lar? Como é que você está, esposa? Como é que você está, marido? Como é que você está, filha? Como é que você está, filho? Neto? Como é que você se encontra? São os seus ideais? O que é que está acontecendo? Mas Jesus disse, eu resolvi entrar hoje lá. Eu resolvi. Jesus resolve. Intriga de nora com sogra. Ele quer resolver. Jesus quer resolver nessa noite também intriga de filho com pais. De pais com filhos. Ele quer resolver, irmão. Você está pensando que eu estou de brincadeira aqui? Se eu não disser o que ele colocou no meu coração, eu vou ser cobrado. Isso é o zelo que Deus tem.
Filho que não fala com o pai há 300 anos. Mas só que 1000 anos e um dia para Deus é a mesma coisa. Jesus quer resolver nessa noite pendências. Pendências. Diga para o seu irmão, pendências. Porque se não for resolvido, você pode parar num ambulatório. Aí fica oprimido, depois toma comprimido, depois vem um peso na alma e que ninguém pode resolver. Ninguém pode resolver. Só que o ambiente que Jesus está, ele é o mesmo daquele de Mateus 11, 28 e 29. Jesus entra em Cafarnaum. Só que o centurião está ligado. Você está ligado aí? Em dormir, não vai receber. Jesus entra em Cafarnaum e o centurião está ligado. Está com a antena ligada. Naquele tempo não tinha Wi-Fi, mas tinha mensageiro. É ou não é? Aí ele descobre que Jesus entra em Cafarnaum, lugar das misericórdias. Característica, era um local muito próspero. Cafarnaum era um local que as pessoas olhavam, não dava nada, mas entrou nela, ó, um monte de comerciante para lá e para cá. Você já foi numa feira? Pessoas se batem, dá licença, e não sai do meio, já sabe, vai para o barro. Cafarnaum. Era um local cheio de pessoas, comerciantes. As pessoas estavam ali com interesse de vender e de comprar e de vender, e mais de vender do que comprar. E esses materiais vinham de fora. E iam acumulando na cidade. Era tanta coisa que tinha lá, tanta mercadoria, mas era tanta que não tinha mais local para organizar. Deixa desse jeito mesmo, nós vamos vender mesmo, deixa aí. E Jesus, estava de olho naquela bagunça. Mas Jesus resolve montar a base dele ali em Cafarnaum. Resolveu. E aí? Jesus resolve montar uma base ali, naquele local desorganizado, bagunçado. Sabe aquelas pessoas que começam a juntar? Daqui a pouco não dão conta, ficam doentes. Qual é o nome dessas pessoas? Acumuladores. E Jesus está de olho nos acumuladores também, viu? Tanto externo como interno. Você que está acumulando muita coisa aí no seu coração, você não vai dar conta. Essa noite nós vamos profetizar para essa catrevagem sair daí. Jesus está dizendo, eu te amo, você não merece carregar isso. Me dá isso aí. É isso que ele fala isso. Me dá isso aí. Me dá isso aí. Jesus entra em Cafarnaum. E o negócio está bombando lá dentro. Glória a Jesus. Era um local pesqueiro, muito peixe, muita fartura. Mas só que Jesus não entra em Cafarnaum por causa da prosperidade que tinha lá, não. Jesus não era interesseiro nessas coisas. É diferente. Jesus está vendo ali que tem almas, que tem pessoas precisando de perdão, precisando de libertação, precisando de cura, precisando de organização, precisando de alívio, precisando de um sorriso, precisando de ajuda. Porque o império batia muito forte ali, mas foi ali que ele bateu o olho. O próprio amor de Deus expresso na figura de Jesus, João 3,16. Ele vê que ali poderia se extrair algo bom no meio de toda aquela confusão. Jesus está dizendo que tem lares em confusão, mas se ele entrar, ele vai resolver e vai extrair coisa boa.
Jesus dá jeito no torto. Jesus tem alimento para o fraco. Jesus tem alívio para o cansado. Jesus tem renovo para o cansado. Jesus tem palavra para o teimoso. Jesus tem palavra para o violento. Jesus olhou para ali e disse: aqui dá para montar um trabalho. Vai dar trabalho, mas dá para montar um trabalho. Jesus vê ali o dia a dia das crianças, dos jovens, velhos. Jesus via os doentes. Pensa que Jesus não está vendo a tua luta, não, é? Jesus está vendo o que o Império Romano está fazendo, a opressão aos cobradores de impostos, ele está vendo tudo. Mas ele bate o olho em Levi, que era um dos cobradores. Levi, eu resolvi um negócio contigo. É como se Jesus dissesse: quer mudar de vida? Segue-me. Aí Levi deixa tudo na coletoria. Aí ele não sabia. Depois o nome dele se tornou Mateus, que escreveu o primeiro evangelho para os judeus. Dizemos e confirmamos: recebeu Jesus, você muda de nome. Está lá em Apocalipse. Receberemos um novo nome. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus resolve montar essa base lá em Cafarnaum. Glória a Deus. Usa de grande compaixão em realizar muitos milagres e libertação. Esses dias eu conversando com a paizinha dizendo: olha, vamos orar pelo fulano disso, não vou orar mais não. Porque eu quero. Ele não quer? Eu vou orar por um que quer. Eu digo, não é que eu cansei de orar, é porque ele está me fazendo de... Você está entendendo, irmãos? Jesus, ninguém faz Jesus de bobo, não. Irmão, ore por mim. Eu digo, você quer alívio ou quer libertação? Você quer alívio? Aí Jesus liberta, lá fora ele te pega de novo, vai fazer coisa pior do que a primeira vez, porque de você saiu 1. Aí você indo de novo, vem 7 mais 1, 8. Aí depois vem mais 7, 15. Aí depois vem 22. Ele não vai parar enquanto não for legião, mais de 6.000. Fica brincando com a oração dos outros. Não brinca com a oração dos outros. Oração é coisa séria. Jesus sabia quem só queria alívio. Porque o diabo, quando vê a casa toda limpinha, adornada, ele diz: se tu não vigiar, eu volto, hein? Aí diz: a vida daquela pessoa se tornará pior do que a primeira. Muito pior. Glória a Deus. Cafarnaum para Jesus foi um local estratégico. Jesus via o dia a dia, mas Jesus via também as necessidades lá. Foi lá que Jesus chamou seus discípulos. Olha a coisa boa acontecendo lá. Jesus chamou discípulos. Jesus ainda ensinou eles. Jesus não só chama, Jesus ensina. E a palavra que ele ensina é autêntica, verdadeira e não tem mistura. Não tem mistura a palavra de Jesus. É pura, é transparente, é límpida. Não tem tirar vírgula nem acrescentar. É aquilo ali. Quer?
Quer, não quer. Glória a Deus. Para Jesus foi um local estratégico. Jesus se comove tanto que Jesus não ficava somente naquele local. Ele sabia que ali dava para ir a pé para vários lugares. Tanto a pé como de barco. Fez a história que Jesus entra no barco, começa a ensinar na praia, pega os seus discípulos, vai para outra banda. Chega lá, tem o que fazer. Bom, quem tem Jesus sempre tem o que fazer. Você tem uns que diz, Jesus, o pastor não me manda fazer nada. Não precisa mandar não, irmão. Quando a gente vem para a igreja, é tanta coisa que a gente pode fazer. Ou você chega para o pastor e diz, pastor, o que é que tem para eu fazer aqui? Ele vai dizer. Com Jesus, irmão, sempre tem o que fazer. E agora Jesus, que a graça e a misericórdia de Jesus estava vendo além de tudo aquilo ali, de todo aquele comércio. Era uma diversidade de culturas, pessoas de todo tipo. Quem sabe para vender alguma coisa tinha que ter um intérprete ali. Jesus estava acompanhando o cotidiano de Cafarnaum. Jesus estava acompanhando tudo que estava acontecendo em Cafarnaum, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Quando Jesus não estava fazendo a obra do Pai, estava orando. Mas ele sempre estava fazendo alguma coisa. Mas eu não tenho o que fazer. Tem, vai orar. Eu estou dizendo isso porque eu oro, irmão. Eu não tinha coragem de falar isso aqui, não. Eu não digo para a gente ler a Bíblia porque eu estou lendo. Glória a Deus. Não é verdade? Jesus lança uma palavra contra Cafarnaum. Não é que ele estava querendo desistir de Cafarnaum, não. Jesus não quer desistir de você. Jesus não quer desistir da sua família. Jesus não quer desistir do chamado que ele tem para você. Mas Cafarnaum, nesse local, chamado local das misericórdias, e também eu vi um dia que disse Jesus é o gigante de Cafarnaum, porque ele operou muitos milagres. Jesus, irmãos, olha só, ele fala com a pessoa, a primeira vez ele fala, a segunda, a terceira, ele orienta, ele diz, faz assim, faz assim, faz assim, não faz assim, não faz assim. Aí vem uma palavra boa, foi para mim, vem a palavra aí, não foi para o meu irmão. Às vezes o pregador está pregando aqui, aí um irmão, não estou dizendo que isso tem aqui não, por favor. Isso aqui não tem. Né, Carlos? Às vezes o irmão, o pastor está aqui, né? Cajado, pica aí, eu estou lá atrás. Não é que eu digo isso não, é um exemplo, tá? Eu estou usando eu. Essa palavra aí foi o irmão João, ele não vê hoje. Foi não, foi para mim, porque Jesus não fala para quem não está aqui. Vocês perceberam isso? Jesus não é Lelé da Cuca não, irmão. Jesus não fala para quem não veio hoje. Jesus está falando para nós que a gente veio. Jesus não fala para quem está em casa. Para quem está assistindo também está falando, ok? Você não veio, mas você entrou aí agora, fica aí, não sai não. Essa palavra é para a irmã Marinha. Não, é para você. A irmã Marinha está em casa. Aí, no dia que ela vier, Jesus vai falar com ela também. Agora, não fique torcendo para ser a mesma palavra que bateu em você, não. Jesus pode tratar ela de outro jeito. É ou não é? Ô, glória! Glória a Deus. Mas, irmãos, de toda aquela compaixão que Jesus entra em Cafarnaum, mas em Mateus 11, 23,
lança uma palavra pesada para aquela cidade. Sabe aquele crente que você está todo dia ali, irmão, 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 quer se converter dos seus caminhos. Misericórdia. Aí ele disse assim: e tu, Cafarnaum, que fostes erguida até o céu. Olha aí, está vendo? Onde Jesus está, irmãos? Há uma porção do céu onde ele está. Serás abatida até o inferno. Olha só que palavra, hein? Porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operaram, olha Jesus agora, teria ela permanecido até hoje. Se você ler a história de Sodoma e Gomorra lá em Gênesis, você vai ver que a parada lá foi dura. Os sodomitas lá. Perversidade que estava lá. Essa é uma outra história. Eu não vou entrar aí. Jesus, olha, disse: olha, se vocês tivessem se convertido, Sodoma e Gomorra, mas como vocês não querem se converter dos seus caminhos, e olha que Jesus estava lá, irmão. Jesus estava lá ensinando, Jesus estava lá libertando os endemoniados, curando. O pessoal com o coração fechado, que não foi lido aqui, pedrado, duro. Hoje de manhã na escola, quem não veio, perdeu. Jesus também está na escola dominical, viu, irmão? Glória a Deus. Olha só. Um local que Jesus entrou, que Jesus fez morada, que Jesus fez a obra de Deus, e o povo com coração duro. Vai chegar uma hora que essa misericórdia não vai ter mais. Mas só que naquela cidade, que não quis se arrepender dos seus pecados, apareceu essa figura aqui do centurião. Olha só, irmão. No meio de tudo aquilo, Jesus se doou para ficar ali. Jesus teve o seu dia, o seu cotidiano ali. Montou sua base ali. Escolheu discípulos, fez discípulos, ensinou. No capítulo 17, Jesus diz lá: eu vos dei o exemplo. Jesus, irmão, não paparica ninguém para fazer a obra, não. Quer fazer? Quer, não quer? Diga logo que não quer. Eu não quero. Mas depois disse: quero. Se você largar o cabo do arado, ó, vai ter problema. Mas naquela cidade, Jesus lança essa palavra, ele não desiste, ele fica lá. Quanto a tua família toda não se consertar, Jesus não vai parar de insistir. E a promessa é para todos, irmão. Foi isso que Paulo falou lá no cárcere. Depois de levar uma surra, Paulo ainda tem força para orar, para cantar junto com Silas. Depois daquele terremoto que deu naquele lugarzinho ali, as portas se abriram. Aí o carcereiro quis se matar com a espada. Paulo: não faz isso, porque onde Jesus está, ninguém se suicida. Onde tem um servo de Deus sério, sério, ninguém procura tirar a vida. Ele disse: meu amigo, vem cá. Ele pede luz. Depois de uma surra, Paulo ouve. Ele pediu luz, está lá. E o carcereiro pede luz. Ele diz: que faremos, irmãos? O que é que eu faço? Pelo amor de Deus, me ajuda. Aí ele dá a solução. Diz: crê no Senhor Jesus Cristo. Será salvo. Tu e a tua
casa. Está vendo como tem jeito? Está vendo como tem jeito? Naquele local difícil, bagunçado, desorganizado, diversos tipos de mercadorias, de gente de todo tipo, ainda tem esperança para agradar o coração de Jesus. Você veio agradar o coração de Jesus hoje? Mesmo essas lutas que você está passando, você entrou aqui para agradar o coração de Jesus? Então Ele vai te dar uma recompensa. Ninguém se aproxima de Jesus do jeito que for, sai sem recompensa. O que é que você quer nessa noite? O que é que você quer para a sua vida essa noite? O que é que você quer para a sua casa essa noite? Seu lar. Lá é diferente de casa. Casa é um juntamento de pessoas. Lá é uma dimensão física que mostra o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Que haja harmonia, no mínimo, no lar. No mínimo. Conversa. É ou não é? Diálogo. Mas naquela vida cotidiana em comum em Cafarnaum, o negócio ali era difícil, transeuntes. Mas a entrada de Jesus em Cafarnaum fez toda a diferença na vida de um homem. E testemunhou depois para a nação toda. É interessante que o centurião, todas aquelas qualidades que ele tinha, que já estava agradando a Deus. Estava ou não estava? Foi bom. Que amava a nação de Israel, os judeus, e construir até uma sinagoga. Tinha que ter muita grana para construir uma sinagoga, irmão. Não era qualquer pessoa. Mas só que no meio de tudo aquilo ele tem uma ideia. Olha como ele era inteligente. Ele chama um grupo de anciãos que sabe que os anciãos iam atendê-lo. Ele era assim com os anciões. Ele era gentil, não estava no processo. Não era o povo da nação escolhida. Ele tem uma ideia. Quem sabe de primeiro ato, ele teve assim um pouco de medo, ou de receio de chegar perto de Jesus e falar logo. Mateus e Marcos, eles são bem rápidos, eles falam logo o que aconteceu. Só que Lucas dá um detalhezinho melhor. Não que esteja errado. Aí ele chama o primeiro grupo, que a gente vai chamar aqui, desses primeiros homens. Primeira diligência. Primeiro grupo de pessoas. Comitiva. Vamos deixar a comitiva que é melhor? A primeira comitiva que ele chama são dos anciões, pessoas respeitadíssimas naquela época, pessoas consideradas, entendendo da palavra do Senhor, respeitado pela nação de Israel eles eram, por crianças, por todas as idades, pessoas de cabelo branco. É o que está faltando hoje, hein? Aí eles chegam com Jesus, olha a primeira comitiva. Eles chegam com Jesus e disse: Jesus, tem um oficial aí, nosso amigo, a gente chama ele de coração. Ele ama a nossa nação. Ele construiu até uma sinagoga. Só que quando a gente leu aqui, a gente não vê, Jesus não esboça nada, fica caladinho. Isso não chamou a atenção de Jesus. E ele amar a nação de Israel é maravilhoso. Nós oramos por Israel até hoje, sim ou não? Que Deus abençoe lá, que um anjo lá guarde. Eles têm um anjo guardando eles lá. Mas ele construiu uma sinagoga. Hoje a gente construiu um templo, uma igreja, né? Igreja não, mas isso não
fez nem cosca. É assim hoje, quando a pessoa é bom demais, fez isso, a gente puxa para cá. Não, esse aqui é meu, esse aqui é gente boa, ele é bom demais. Não, Jesus, ó, isso aí não chamou a atenção de Jesus, não, ainda que seja coisa boa. Jesus quisesse, Jesus poderia dizer assim, não estou acrescentando, é só imaginação. Ele ama a nossa nação, os judeus, que bom, que maravilha, está faltando amor aqui nessa cidade. Ele construiu a sinagoga, agora vai, poxa, vamos reunir, né? Aqui não tinha igreja, vamos fazer escola dominical, que maravilha, né? Pois é, isso é normal para Deus. Não chamou a atenção de Jesus. Só que ele tem outra ideia. E enquanto ele tem outra ideia, o grupo de anciões com o centurião começa a andar na direção da casa do centurião. Aí o centurião disse, será que, ele ficou um pouco ansioso, será que os anciãos conseguiram convencer Jesus que eu estou com o meu servo Dodói lá, que eu amo muito ele, dá para morrer o coitadinho? Eu não preciso mandar ele fazer as coisas, é um excelente funcionário, não faz greve, chega atrasado, não inventa, não pega dispensa médica para ficar em casa, ele não mente, ele é uma bênção. Aí ele chama os amigos. Só que ele fica com o coração tão apressado que antes da comitiva primeira e da segunda chegar, o centurião resolve ir, criou coragem. Aí ele diz, Jesus, aí eles lá não obtiveram tanto sucesso. Aí Jesus diz, ele diz para Jesus diz, aí Jesus começa a dialogar, porque isso aí foi que começou a mover o coração de Jesus. Aquele relatório dos anciões lá não mexeu com o coração de Jesus, não. E os amigos nem conseguiram falar, e o centurião chega, toma a frente. Tome a frente pela sua família hoje. Hoje é a noite desse encontro. Fulano, vai lá com o pastor e diz que eu estou passando por problema, diz lá para ele. Quem é? O irmão Beethoven. Irmão Beethoven é gente boa, não sei o quê, tá. Não. O centurião resolveu ir lá. Jesus, olha, eu tenho um servo, está moribundo, está para morrer, só está faltando só, sabe? Isso aqui. Jesus, olha só, eu sou uma autoridade aqui, Cafarnaum. Eu digo a meus soldados, eles vão. Se eu disser vem, ele vem. Quem estava falando ali era a autoridade que estava subordinado ao governador. O que é que ele quis dizer com isso? Jesus, que eu estou vendo em ti, eu não estou vendo nele. Não adianta você buscar a solução em outro lugar que não tem. Não vai encontrar. Jesus, olha, aí Jesus disse, olha só, aí Jesus, olha, nem em Israel, lá no meu povo, eu vi uma fé como essa. As comitivas estavam lá, Jesus disse, vamos lá. Ele disse, não, peraí, Jesus, peraí. Jesus, eu não sou digno de receber o Senhor. Porque ele era romano, ele não sabia o que estava no coração de Jesus. Não, Jesus, eu não sou digno. Aí Jesus, quem sabe ali o povo já estava, né, sendo movido pela fé também, disse, meu Deus, que vergonha. Um homem que é gentil, romano, falando isso. Aí Jesus disse, nem Israel viu uma fé como a sua. Jesus, manda só
Uma palavra. Não é duas palavras, não. É uma só, resolve. É umazinha só. Jesus, se eu mandar daqui onde a gente está, ou seja, ele já estava perto da casa do centurião. Aí ele disse, não, Jesus, não faz isso não, eu não sou digno. Eu me acho indigno do Senhor entrar lá. Mas no meio de toda aquela parafernália em Cafarnaum, Jesus disse, em Israel eu vi uma fé como a sua. Vai, seja conforme a sua fé. Palavra liberada. Glória a Deus. E é isso que o Senhor falou através dessa palavra para nós hoje. Você trouxe aí duas mãos abençoadas, levante aí a sua mão. Eu não vou encher linguiça com isso que eu vou falar, não. Mas eu tenho certeza pelo Espírito Santo de Deus e o que você vai falar aí agora para Jesus vai fazer a diferença na sua vida. Você veio para o culto certo. Você veio para a noite certa. Você veio para o local certo. Às vezes você olha aqui, não é o mais belo dos palácios. Mas o dono de tudo está aqui. Ele está aqui. Jesus. O centurião já estava cansado de ver as heresias cometidas no Império Romano. O paganismo estava acontecendo em Roma. Com essa atitude aí, ele está dizendo agora, quero seguir o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus, quem está aparecendo agora é o Senhor aqui. A Bíblia não diz, mas eu acredito que ele foi todo vestido, né, de oficial romano. Tem gente que se veste uma roupa melhorzinha, ó, né, se acha. As pessoas estão mais perdidas do que seguem tiroteio. Acha que a beleza está na roupa. É bom quem puder comprar roupa cara. Compre. Tem que pagar. Pode comprar, né? Mas Jesus não viu o destaque na roupa que ele estava vestido. Jesus viu que dentro dele teve algo que chamou a atenção dele. O que é que você trouxe aí dentro do seu coraçãozinho para chamar a atenção de Jesus agora? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Glória a Jesus. Ah, mas a minha vida é comum, cotidiana. Com Jesus, não. Com Jesus, todo dia é diferente. Se você, olha só, eu vou provar aqui agora. Se você amanhã presta atenção para o céu, se não estiver nublado, só chuva, todo dia, todo santo dia a fotografia do céu muda. É Deus que está querendo falar alguma coisa para essa pessoa e diz, a minha vida é do mesmo jeito, não muda. Olha. Só muda quem quer. Só muda quem quer. Quem não quer não muda. Fica do mesmo jeito. É uma das coisas que estraga o ser humano, que é a teimosia. Teimosia. Teimoso. Com aqueles anciões de cabelo branco a gente aconselha. Às vezes a pessoa ouve por educação, por emoção.
Mas Jesus, irmão, nessa noite, Ele está perguntando de você. O que é que você quer profetizar nessa noite para resolver? Jesus chamou a família dele de incrédula. Até a família de Jesus ficou devendo. Só acreditar em Jesus depois que ele ressuscitou. Ah, agora a gente acredita. Olha, perderam a bênção para trás, foi muito, não foi? Perderam muito lá, ó, para trás. Pois é. Cafarnaum naquele dia não vai poder dizer, mas Jesus não esteve aqui. Naquele grande dia ninguém vai dizer, Deus, a igreja não me falou. A igreja não esteve lá. Aqui, todo dia tem igreja. Todo dia tem igreja. Culto são quarta, domingo, terça, domingo de manhã. Mas no aplicativo na igreja todo dia tem palavra. O negócio é que tem gente dizendo, não vou mais olhar isso não. Olha, rebelde. Chega até silenciar o grupo da igreja. Glória a Deus. E Marcos 6,6, Jesus se admira. Não da fé que se admirou do centurião, mas ele se admira da incredulidade da família dele. Como é que eu e nós, nessa noite, quer que Jesus se admire hoje da gente? Por incredulidade ou porque tem muita fé? Se for muita fé, levante a sua mão o mais alto que você puder. Glória a Deus. Pode chamar aqui o louvor, abençoado. Não baixa a sua mão não, hein? Os amigos, os anciões, foram testemunha aquele dia, perto da casa do centurião, de que uma fé é capaz de fazer. Tenha coragem de dizer, Jesus, o problema sou eu, resolve agora. Levante a sua mão, profetize agora. Chama aqui o nosso pastor Sérgio, nós vamos orar pela igreja, irmãos. Tem pendências que precisam ser resolvidas. Tem casas que Jesus só chega perto e ele não está conseguindo entrar para resolver. Porque a pessoa não está deixando com as suas atitudes. Atitudes. Se você abrir a porta, Jesus entra e vai resolver. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O que é que Jesus quis fazer em Cafarnaum? Salvar, perdoar, curar, libertar. Na hora que Jesus estava entrando em Cafarnaum, o centurião disse, poxa, se ele curou a esposa de Pedro, isso aí vai ser fichinho para ele. Se ele libertou aquele endemoniado dentro da sinagoga, dentro de sinagoga também entra endemoniado, viu? Se ele libertou ele, isso aí. Jesus fez maravilhas aqui nessa cidade. Eu creio que só a palavra dele vai resolver tudo que eu preciso na vida do meu servo. A bênção estava vindo primeiro para ele. Ele foi um canal para chegar lá. Você quer ser canal hoje aqui? Você quer que a bênção hoje chegue para sua família? Então fale para Jesus agora. O que é que você precisa? Que Jesus resolva. E nessa noite nós queremos chamar alguém para resolver o problema da sua alma. Vem aqui aceitar Jesus. Agora em nome de Jesus, vem aqui à frente. Jesus está esperando a sua atitude. Em nome de Jesus, as portas estão abertas da salvação nessa noite. Venha receber a oração agora, ó. Com essa mesma fé do centurião aqui. Venha agora receber a sua bênção. Venha receber a tua vitória. Profetize agora, Jesus está querendo consertar
Jesus está querendo ajeitar. Jesus está querendo dizer para todos nós: eu nunca vi uma fé como essa, tanta fé. O que é que você quer nesse momento que Jesus resolva no seu filho, conclua no seu filho, na sua filha? Fale agora para ele aí, irmão. Abre a sua boca, irmão. Fala para ele. O centurião disse: Senhor, manda uma palavra. Libere agora a palavra. Levante sua mão agora. Libera a palavra agora. Libere a palavra agora em nome de Jesus. Libere agora a palavra. Libere a palavra agora. Eu estou pensando aqui numa situação aqui agora. Se Jesus liberar a palavra lá agora, resolve agora, Jesus. Resolve, Jesus, agora. Envia a palavra. Liberta agora, Jesus. Liberta. Traz de volta o desviado à tua casa. Em nome de Jesus. Senhor, a palavra de vitória, Senhor, para minha família. Resolve agora. Resolve agora, irmão, a tua pendência agora. Essa noite o Senhor está dizendo: é hora, é noite de resolver pendências. Pendências. Envia agora uma palavra para minha casa, para meus parentes, meus filhos. Liberta, abençoa, cura. Tira agora, Jesus, esse espírito de rebeldia agora em nome de Jesus. Espírito de confusão, bate em retirada agora em nome de Jesus. Opressão agora em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Deixa, Senhor Deus, esse jovem agora em nome de Jesus. Opressão, dúvida, em nome de Jesus, liberta, Jesus. A tua palavra é poderosa e eficaz. É como uma espada de 2 gumes que corta os 2 lados em nome de Jesus. Transforma, Senhor, esse lar agora em nome de Jesus. Envia a palavra, Senhor, em nome de Jesus. Resolve agora em nome de Jesus. Seja liberto agora em nome de Jesus. Senhor, tira o medo agora em nome de Jesus. Tira a dúvida agora em nome de Jesus. Envia agora, Senhor, a palavra de restauração. Palavra de libertação agora, Jesus. Quebra as algemas agora. Abre os ferrolhos de ferro e as portas de bronze. Isso que está impedindo agora essa família de ser abençoada. Em nome de Jesus. Cai por terra agora. Envia, Senhor, a palavra agora, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos continuar orando. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento, meu Pai, o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece, meu Deus, a cada um dos teus filhos amados que aqui estão. E diante do seu altar, meu Pai, nós intercedemos por cada vida e por cada alma, meu Pai. Entre, meu Pai, em nome de Jesus Cristo agora, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, vai trazendo cura, meu Deus. Vai derramando um bálsamo sobre as almas, meu Pai, de vidas que aqui estão. Trazendo, meu Pai, cura sobre as vidas, meu Pai, de cada um dos teus filhos, meu Pai. O Senhor é Deus que liberta, Pai. Liberta os teus filhos de todos os traumas, meu Pai. Como aquele homem, meu Pai, o Senhor pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Esta pergunta está sendo feita para a igreja na noite de hoje. O que queres que Jesus te faça? Neste momento, em nome de Jesus Cristo, vai falando com o Pai, vai falando com Cristo agora, aquilo que Ele quer, em nome de Jesus Cristo, o que queres que Ele faça para você, o que é que você está precisando, o que é que você está pedindo. E neste momento é o momento agora de fazer as suas petições, os seus pedidos, as suas orações, porque o Senhor está com os olhos abertos e atentos a este lugar para responder às nossas orações. Toca, meu Pai, em cada vida, em cada alma, do alto da cabeça, Pai, até a planta dos pés, curando, meu Pai, os teus filhos, libertando, meu Pai, os teus filhos, meu Pai. Traga cura, meu Deus, traga, Pai, faça um milagre, meu Pai, sobre este lugar. É o que nós lhe pedimos, meu Pai, na noite de hoje. Salvação entrou nos lares na noite de hoje. Entrou, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Curas e milagres aconteceram na noite de hoje. Anjos do Senhor foram enviados em cada casa e lá neste momento. Enquanto você está buscando aqui, os anjos do Senhor estão nas suas casas, nos seus lares, trabalhando em favor da tua família, da tua parentela, dos teus filhos que lá ficou. O Senhor está repreendendo, Pai. Nesta noite eu repreendo toda seta maligna. Eu repreendo todos os dados inflamados, meu Pai. Toda obra maligna do inferno caia por terra hoje. Pai, eu repreendo toda enfermidade em nome de Jesus.
Vai caindo por terra toda enfermidade, bate em retirada em nome de Jesus Cristo. Enfermidade eu te repreendo no nome de Jesus Cristo. Caia por terra toda palavra de maldição, toda oração contrária, tudo aquilo que não provém do Senhor, caia por terra. Abençoe e guarda a tua amada igreja na noite de hoje. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus Cristo. Louve ao Senhor, clame ao Senhor, fale com Ele. O que queres que Ele te faça? O que queres que eu te faça? O Senhor está perguntando. Toque nele na noite de hoje. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui e agora. Nós sabemos que tu não mudou. O que queres que eu te faça? Fomos nós, A quebrar os teus corações na noite de hoje. Quebra, Pai. Transforma os corações de pedra. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o coração. O que queres que eu te faça? Busque ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Busque ao Senhor com todas as tuas forças. Busque a Ele, coloque Ele em primeiro lugar. Somente Ele pode mudar a tua história. Somente Ele pode mudar o seu estado. Muitos anos atrás, onde ela sobre nós, faça ver uma vez mais que os milagres do passado não vão ficar só na história. Vão invadir nosso presente. Ele está curando pessoas e vidas aí nessa noite. Ele está entre vós. Ele está tocando para os profetas da casa do Senhor. Ele está queimando e ardendo o teu peito. Não vai embora sem antes fazer a obra do Senhor, aquilo que Deus colocou para você fazer. Hoje é noite de cura, hoje é noite de libertação. E me achareis, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Buscar-me-eis, e me achareis, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Nós cremos, pois tu disseste. Deixa Ele te tocar. Batei a porta e se abrirá. Deixa Ele quebrantar. Nós cremos, pois tu disseste. Deixa Ele transformar o teu coração. Pedi. Tira todo o seu orgulho, toda a sua vaidade. Nós cremos, pois tu disseste. Libera perdão na noite de hoje. Aquele que busca encontrará. Deixa aqui no altar o fardo que está pesado, você não está conseguindo carregar porque não é de Cristo. Tu se manifestará. Jesus. Nós cremos, pois tu disseste. Batei a porta e se abrirá. Nós cremos, pois tu disseste. Pedi, desce-vos-á. Nós cremos, pois tu disseste. Aquele que busca encontrará. Nós cremos, pois tu disseste. E se nós clamarmos, tu se manifestará. Aviva o Brasil, aviva as nações, aviva a tua igreja, reacende os corações, aviva o Brasil. Deus está presente, Deus está presente. Deixa Ele tocar em você, deixa Ele transformar a sua vida. Ele quer renovar vidas e almas aqui nesta noite. Deus está desembolsando vasos na noite de hoje. Me achareis, buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o coração. Buscar-me-eis, e me achareis, buscar-me-eis,
achareis quando me buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Todo mal nesse momento vai sendo quebrado, destruído. Toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria está quebrando, sendo destruído. Todas as amarras do inferno, os correntes neste momento sendo quebrados. Deus está quebrando correntes, Deus está quebrando cadeias, Deus está desfazendo a obra do inferno. Obras que foram feitas, alamantoliaei, vai quebrando, vai destruindo, vai desfazendo, vai libertando vidas e almas na noite de hoje. Deus está quebrando, Deus está quebrando, Deus está quebrando, Deus está destruindo e desfazendo. Hoje é noite de libertação, assim diz o Senhor. Quebra, Pai, vai quebrando e destruindo todas as algemas, todos os grilhões. Pai, as cadeias vão quebrando, destruindo. Pai, em nome de Jesus Cristo, vai visitando. Pai, em todos os lugares onde foram feitos, Pai, que estas obras o Senhor vai tocando agora, desfazendo e destruindo, arrancando. Pai, vai visitando encruzilhadas, vai visitando, meu Pai, vai visitando, meu Deus, templos preparados para obras, meu Pai, satânicas neste momento. Entra agora, anjos, entra agora com espada, vai entrando e vai quebrando, vai destruindo, vai quebrando, desfazendo. Pai, vai desfazendo agora. Quebra, Pai, todo mal, quebra, Pai, quebra toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria. Os anjos do Senhor estão quebrando, os anjos do Senhor estão destruindo. Anjos do Senhor guerreiros estão apostos, visitando cada lugar, visitando lugares onde foram preparados, em nome de Jesus Cristo, obras de macumbaria, obras de feitiçaria, obras malignas do inferno. Deus está enviando anjos agora, Deus está quebrando todas as amarras, Deus está quebrando tudo aquilo que está aprisionando os teus filhos. Obras realizadas contra a igreja do Senhor, obras realizadas contra a liderança do Senhor, obras realizadas contra famílias, contra vidas e almas. Deus está destruindo agora, Deus está quebrando agora, Deus está desfazendo agora, Deus está cortando agora. Todo laço está sendo cortado na noite de hoje. Alamantoliai. Não há nada que permaneça de pé diante do Senhor. Aonde o Senhor toca, tudo é desfeito. Deus está tocando agora nas estruturas malignas do inferno. Obras estão sendo destruídas na noite de hoje. Deus está tocando em obras malignas na noite de hoje. Diz a palavra, Deus traz para mim hoje. Havia uma esquife, havia um caixão, e aquele caixão estava sendo conduzido por um povo. E ali sobre aquele caixão estava deitado a filha de uma viúva, uma mulher que já tinha perdido seu marido. E ali estava sendo preparado o velório e o enterro do seu filho. E ali diz a palavra que na porta daquela cidade estava Jesus Cristo de Nazaré, observando aquela cena, observando aquele momento. E aquela esquife, aquele caixão estava sendo conduzido com a filha daquela mulher, que estava morto aquele jovem. E diz a palavra que estava aquele povo conduzindo aquele caixão, conduzindo aquele féretro, conduzindo aquela esquife, conduzindo aquele menino para o velório, para o enterro, porque iam enterrar aquele jovem. Mas diz a palavra que Jesus Cristo de Nazaré olhou aquela situação e disse: eu posso mudar essa história, eu posso mudar esta cena. E Deus, assim diz a palavra do Senhor, que Jesus Cristo de Nazaré foi até aquele lugar e tocou na esquife. Ele não tocou
no menino, ele não tocou na multidão, ele não tocou na mulher, ele tocou naquela esquife, ele tocou naquele caixão, ele tocou naquela estrutura, porque era uma estrutura que estava levando aquele menino para a morte, estava levando aquele menino para o cemitério. E assim diz o Senhor: tem estruturas aqui hoje que Deus está tocando, estruturas que estavam levando a tua vida para o inferno, estruturas que estavam levando o seu casamento para a destruição, estruturas que estavam levando os teus filhos para o vício, estruturas que estavam levando os teus filhos para a prostituição, estruturas que estavam levando homens e mulheres para a morte, estruturas que estavam levando a igreja do Senhor para a morte, estruturas que estavam levando homens e mulheres para a destruição. Mas Jesus chegou, Jesus entrou e ele tocou. E hoje nessa noite Deus está tocando em esquife, Deus está tocando nessas estruturas. E Deus manda dizer, assim como ele tocou naquela esquife, ele está também tocando nas estruturas deste lugar. Deus está tocando nas estruturas da sua casa, Deus está tocando em estruturas que estão sobre a tua família, sobre os teus filhos, no seu local de trabalho também, nas universidades. Deus está tocando, Deus está tocando, Deus está tocando. E quando ele toca, ele manda dizer uma palavra e diz: levanta-te, menino, levanta-te, menino. Deus manda dizer: se prepara, porque Deus está colocando a igreja de pé hoje, Deus está colocando você de pé hoje, Deus está colocando você de pé hoje, porque a estrutura do inferno, as estruturas do mal, as estruturas do inferno que estavam conduzindo para a morte, hoje o Senhor quebrou, hoje o Senhor destruiu, hoje o Senhor desfez. E ele manda dizer: igreja do Senhor, se coloca de pé, porque hoje há vida nesse lugar, porque hoje há libertação neste lugar, porque hoje há cura neste lugar, porque hoje há milagres neste lugar, porque o Satanás ele veio por um caminho, mas hoje nesta noite Deus manda dizer: por 7 você vai ter que voltar, e volta por esses 7 caminhos, porque em nome de Jesus Cristo, Deus hoje libertou a tua igreja, Deus hoje libertou os teus filhos amados, Deus hoje está trazendo vida sobre a igreja do Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Repita comigo assim: Senhor Jesus. Todos repitam comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, me perdoe por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas, por todas as minhas iniquidades. Me perdoe, Jesus, por todas as vezes que eu entristeci o Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, nesta noite, escreve o meu nome no livro da vida. Põe a mão na sua cabeça assim: Senhor Jesus, cada vida e cada alma eu oro agora, intercedo e clamo, meu Pai, que cada mente, meu Pai, na noite de hoje, todas as mentes, meu Pai, nesta noite, estejam cativos, meu Pai, a sua palavra e a Cristo Jesus. Pai, diante do seu altar, nós oramos, meu Pai, pela tua igreja, pela tua amada noiva, e nós profetizamos, meu Pai, que eles estejam cativos a Cristo Jesus e a tua palavra. Eu quebro toda palavra de maldição sobre as vidas e almas que aqui estão. Pai, eu quebro e desfaço toda consagração do inferno. Se alguma das vidas que aqui estão foram consagradas, meu Pai, para outro tipo, meu Pai, de obras, meu Pai, para outros, meu Pai, deuses, hoje nós quebramos e hoje nós consagramos a cada um dos teus filhos amados a Jesus Cristo de Nazaré. Consagramos esta igreja, meu Pai, a Cristo Jesus. Ele que tem o governo da nossa casa, Jesus é quem tem o governo da nossa família, Jesus é quem tem o governo desta igreja. Jesus Cristo é o grande e eterno pastor desta igreja, e nós lhe pedimos, meu Pai, comande, meu Pai, governe, meu Pai, esta amada noiva, esta igreja. E mais uma vez
vez eu profetizo, meu Pai, que as mentes e almas que aqui estão estejam cativas à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, e que as mentes e almas aqui nesta noite estejam cativos a Jesus Cristo de Nazaré, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Eita glória! Hoje a nossa... Sobe aqui. Quer subir? Irmãos, mais alguém na noite de hoje? Essa oração que foi feita na noite de hoje, mais alguém fez pela primeira vez? Levante a sua mão. Tem mais alguém na noite de hoje que deseja... Quando eu falo assim, aceitar Jesus, primeiro, você não vai aceitar ninguém, porque foi Ele que escolheu a nós e Ele nos escolheu para estar aqui na noite de hoje. Segundo, você não vai mudar nada na sua vida, porque tu já é cristão, e você não precisa, pastor, mas aí eu vou ter que pôr Bíblia embaixo do braço, eu vou ter que andar de... Não, nada disso não, nada disso não. E a nossa irmã maravilhosa está hoje entregando a sua vida para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela já é mais do que abençoada, já fez essa oração, e eu queria ter mais alguém, algum corajoso, alguma corajosa que quer nessa noite, às vezes se reconciliar com Jesus. Olha, pastor, eu fui ferido, fui machucado, a igreja machucou e eu parei, mas o Senhor não quebra a aliança dele com ninguém. Então, hoje é uma noite foi uma noite de cura, de libertação, e é uma noite de restauração, de reconciliação. Então, venham aqui na frente, e olha que eu não costumo nem muito fazer, mas pode vir aqui, sobe aqui, essa família abençoada aqui, olha só que benção. Essa família já é mais do que abençoada por Cristo Jesus. Sobe aqui, pode vir aqui. Amém? Estenda suas mãos aqui, pastor Betuve. Faz oração aqui para a gente. Glória a Deus. Estende a sua mão, irmãos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua presença nessa noite. O Senhor cumpriu com a tua palavra é fiel e verdadeira. Nesse momento, Senhor Deus, podemos te pedir como igreja, é o que o Senhor já fez em nossa vida. Um dia o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida e agora também escreve o deles em nome de Jesus. Da nossa irmã, Senhor, em nome de Jesus, nossos irmãos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Continua abençoando suas vidas. Continua, Senhor Deus, fazendo a obra. Senhor, nós queremos, Senhor Deus, nessa noite mais uma vez dizer muito obrigado, Jesus. E o Senhor merece, Senhor Deus, todo esse aplauso da igreja agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Bênção do Senhor, né? Irmãos, hoje Deus fez uma obra tão linda aqui, que a salvação de vidas e almas foi só um sinal, porque eu via como alguns barulhos quebrando, quando a gente orava aqui e nossa batalha nessa guerra, barulhos de se quebrando mesmo, você via ferragem, aquelas coisas terríveis se quebrando, e Deus nessa noite foi quebrado mais uma vez. Eu vi o adversário, já não é de hoje não, já tem tempo que ele vem se levantando, mas hoje Deus visitou alguns lugares específicos onde eram usados para a obra do mal, para fazer coisas contra a igreja do Senhor. Mas Deus é o Deus que Ele toca, e um só toque desfaz tudo aquilo que o adversário tenta contra a minha vida, contra a sua vida, contra a igreja, contra a liderança, contra o grupo de louvor, contra todos aqui, irmãos. Todos nós somos instrumento nas mãos do Senhor. E a partir do momento que você levanta as mãos aceitando a Jesus e declarando que é servo dele, o inferno se levanta. E é natural. E agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus por isso. Essa guerra vai ser constante. Só vai terminar quando Cristo voltar e arrebatar a noiva do Senhor. Nós vamos ter a paz, essa paz que todo esse mundo fica vendendo. Vigia, irmãos. O mundo está vendendo uma paz, uma falsa paz. É uma paz que traz aquela sensação, tanto é que é rápida, né? Você vai buscar umas palavras aí que, misericórdia. E aí você sai de lá com uma paz, mas é uma falsa paz. É uma palavra onde massageia o seu ego, onde te engana, onde te ludibria, onde te joga lá para cima, coloca você como... E aí passou segunda-feira, você chegou no final, na semana, aquilo lá vai murchando, porque não sustenta, não é alimento, não é palavra da verdade. A verdade que liberta. E a verdade que liberta, elas nos confrontam.
Ela olha para é um tapa na cara quando você fala, meu Deus, eu fiz errado. Essa é a palavra que liberta. Nossa, eu preciso perdoar fulano, eu preciso liberar perdão, eu fiz isso de errado. Essa é a palavra da verdade. Nossa, mas eu estou arrogante, eu sou soberbo. Meu Deus, como é que eu fiz isso com meu irmão? Eu preciso liberar perdão para ele. Nossa, eu falei coisa que eu não deveria falar. Essa é a palavra genuína de Jesus Cristo de Nazaré. É a que traz o arrependimento. Amém? E nessa noite o Senhor trouxe libertação para a noite de hoje, para esse lugar. E nós vamos, já ouço a festa no céu, né, pastor Beethoven? Uma grande festa no céu. Que o Senhor possa guardar a sua casa, o seu lar e a tua família. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai nosso que estás no céu, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Peço para os irmãos, nós estamos precisando da foto dos irmãos. Nós estamos precisando, se você não tem foto, tem os irmãos da mídia ali, ó. Estão com máquina, estão com celular. Rola, irmão, tira para mim, cadê a Olivia? Cadê? Levanta a mão assim. Olha lá, ó. Tá vendo aquela menina bonita ali, ó? Tá ela, tem um grupo ali, você pergunta para ela tirar foto sua. Para a gente tirar uma... Para quê, pastor? Porque eu quero fazer, nós precisamos fazer a identidade da igreja, a carteirinha. Você tem que ter uma identidade, você tem que falar, de onde, que igreja você é? Está aqui, ó, eu sou cooperador, sou obreiro, sou membro, sou diácono, sou presbítero. Você tem que ter uma raiz, você tem que ter um lugar. E ali nós vamos organizar com isso, e para isso eu preciso da foto, eu preciso também das fichas de membros. Quem não preencheu ainda, providencie. Para quê? Não só para a gente ter o controle das pessoas, organizar também, saber o dia do seu aniversário, saber os trabalhos que você quer desenvolver, que tudo ali está preenchido. Então, traz para a gente, porque essa semana eu quero... Já estamos atrasados. Eu quero formalizar, eu quero organizar a igreja. A nossa igreja gosta de tudo organizadinho. Então vamos pedir para os irmãos, quem não fez ainda a ficha de membros, providencie, procure os irmãos lá da mídia, tem a Raquel ali, a Sabrina. Procure os irmãos que estão lá atrás. Peçam a ficha de membro, preencham a ficha de membro, já traz. Preenche hoje mesmo, já pega ali e já preenche. Não leva para casa não, que você leva para casa demora. Tragam, providencie a foto também, para a gente poder... ainda essa semana, esse finalzinho de mês, para a gente conseguir terminar em nome de Jesus. Amém? Lembrando que a ceia do Senhor não vai ser nessa, porque dia 1º cai no domingo certinho de novo. E aí nós estamos programando algumas coisas, então vai ser no dia 8, né? Dia 1º, 7, 8, dia 8. Sem ser nesse domingo, no próximo, ceia do Senhor. Então nesse domingo agora, ainda teremos o culto de gratidão. Amém? Estenda suas mãos. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje nessa noite, mas para todo sempre. Toda a igreja diga: amém. O culto é encerrado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus.